A história que você conhece é uma mentira cuidadosamente construída. Por trás dos livros didáticos existe um abismo de fatos inexplicáveis que desafiam a ciência e a lógica. O que você está prestes a ver vai remodelar sua visão de tudo o que aconteceu antes de você. Prepare-se porque o Top Hype vai expor segredos do passado que não deveriam existir. Vamos começar com um quebra-cabeça visual. Uma fotografia que surgiu na década de 1940 e deixou os especialistas em antiguidades egípcias de cabelos em pé. Em meio aos achados de uma tumba faraônica, emergiu um objeto singular. Alguns especulam que se trata de um artefato ancestral pertencente a uma engenhoca colossal, talvez um pneu primitivo de uma roda gigante. Outros, com a imaginação a mil, sugerem que a peça seria, na verdade, um fragmento de tecnologia extraceleste, a parte de uma aeronave não identificada. A imagem em si, um espectro digital que só ganhou destaque com a ascensão da internet, permanece como um problema oculto para a cronologia egípcia. Na China, encontramos a estátua do Buda de Leshan, um monumento que é um soco no estômago da engenharia primitiva. Localizada no Monte Emei, esta figura foi esculpida diretamente na rocha, atingindo uma altura impressionante de 71 metros. Só a cabeça tem quase 15 metros e a largura ultrapassa os 30 metros. É uma construção de uma magnitude que desafia o bom senso. Os especialistas estimam que o trabalho ocorreu durante a dinastia Tang, no século VII, e levou 90 anos. Mas aqui está o cerne do mistério. Para uma civilização que, mesmo avançada, não possuía o maquinário moderno, como foi possível criar tal perfeição? A obra ao lado, com inúmeras outras imagens pétreas que tornam o cenário ainda mais complexo, levanta a questão: é factível erguer algo assim sem o auxílio de máquinas avançadas? Uma teoria local sugere que este, assim como outros projetos grandiosos do passado, foi edificado por uma civilização avançada ou com o auxílio de inteligências vindas de além do planeta. Enquanto o Buda de Leshan é grande, há outros vestígios no planeta que simplesmente não se encaixam. Um deles reside em Nanmadol, um arquipélago praticamente invisível nos mapas turísticos, literalmente isolado no meio do vasto Oceano Pacífico. Neste paraíso remoto, você esperaria apenas areia e água cristalina. Mas o que se encontra são estruturas de pedra misteriosas, palácios, templos e túmulos. Essas construções foram erguidas entre os séculos XIII e XVI. A pergunta que intriga a todos é: quem e por que construiria algo tão imponente em um local tão isolado? Os cientistas cogitam que era o lar da elite e da alta sociedade local, talvez o centro de governo. Contudo, há um problema sério. O arquipélago quase não possui fontes de água doce. É sensato estabelecer uma capital em um lugar tão desfavorável? Uma versão alternativa sugere que Nanmadol era um centro de culto de significado religioso. Seja qual for a verdade, o complexo está danificado, tornando a sua finalidade exata um mistério persistente. Partindo para a Etiópia, encontramos a cidade de Lalibela, conhecida por algo que transcende o comum: suas igrejas. O fato espantoso é que esses templos não foram construídos. Eles foram esculpidos diretamente na rocha vulcânica, de cima para baixo. Cada igreja é uma obra de arte singular, algumas localizadas em profundos poços, outras cercadas por penhascos. Os especialistas datam a construção no século XII, e o mais inacreditável é que todo o complexo teria sido concluído em apenas 25 anos. Isso na Etiópia, um país cujos habitantes antigos não eram conhecidos por habilidades avançadas ou ferramentas complexas. Replicar algo assim seria um desafio até mesmo para a tecnologia moderna. A resposta que os pesquisadores não conseguem dar é suprida pela crença local. Esta maravilha foi obra de poderes todo-poderosos. A lenda conta que anjos desceram à terra e auxiliaram os trabalhadores, a pedido do governante da época, Lalibela.
A maioria das pessoas conhece apenas as pirâmides egípcias, mas a África esconde inúmeros mistérios arquitetônicos, como o Grande Zimbábue, uma antiga construção sul-africana. A edificação da cidade começou no século IX e teve seu auge no século X. Curiosamente, o mesmo período em que as igrejas etíopes eram esculpidas. A característica mais impressionante do Grande Zimbábue é sua arquitetura. Edifícios construídos a partir de monólitos de pedra idênticos, de formato regular, que foram empilhados uns sobre os outros sem qualquer material de fixação. A cidade foi abandonada no século XV e redescoberta pelos europeus. Arqueólogos ficaram perplexos. Quem exatamente construiu estas estruturas? As tribos locais pareciam incapazes de tal feito. Uma lenda local descreve os construtores como pessoas misteriosas, quase sobrenaturais. Eles eram capazes de voar e mover pedras com o poder da mente. Segundo o mito, eles viveram com as tribos e depois simplesmente sumiram. Seriam eles extraterrestres ou talvez uma raça humana superpoderosa? Chegamos ao Líbano, onde se encontra o Templo de Júpiter em Baalbek. Embora pareça mais um conjunto de ruínas antigas, ele guarda um dos megálitos mais insanos do planeta, a Pedra do Sul de Baalbek, também conhecida como a Pedra da Mulher Grávida. Este bloco tem cerca de 2.000 anos e sua massa ultrapassa as 1.000 toneladas. Com 20 metros de comprimento, 4 de largura e 4 de altura, é notável por sua superfície incrivelmente uniforme e lisa. A questão que desconcerta é como os povos antigos a criaram, processaram e a moveram. A parte que está visível é um bloco que caiu e que, pasme, não pode ser levantado nem mesmo com o equipamento moderno mais potente. Seria necessário um número impraticável de guindastes. O templo também possui um trilito, muro de contenção com 3 megálitos, cujas pedras pesam 800 toneladas cada. Cientistas não conseguem entender por que construir algo tão monumental em uma área remota do Império Romano. A crença de que a estrutura só poderia ter sido criada por gigantes ou que é uma prova direta da chegada de visitantes estelares, alienígenas, ao nosso planeta, se torna cada vez mais impactante. A grandiosidade não está apenas na escala, mas também na delicadeza. Na cidade de Shravanabelagola, na Índia, existem templos com colunas esculpidas de forma tão detalhada que parecem ter saído de uma impressora 3D. O que as torna ainda mais impressionantes é que foram criadas há mais de 1000 anos, numa época em que as ferramentas para tal precisão eram inexistentes. Os pesquisadores, após examinarem cada coluna, concluíram que elas foram criadas perfeitamente, sem um único erro. Como é possível alcançar essa perfeição se o trabalho foi feito manualmente? Parece que as colunas foram feitas seguindo uma precisão matemática e cálculos de modelo de computador que chocam qualquer um. O fato mais bizarro é que, segundo os cientistas, estas obras foram feitas por pessoas cuja profissão era a agricultura. Agricultores que, teoricamente, não possuíam o conhecimento de mestres escultores. As opções são: ou uma raça avançada as criou, ou os antigos indianos possuíam um nível de conhecimento que a história oficial esconde de nós. Voltamos à América do Sul, ao Peru, para falar de Sacsayhuamán, uma fortaleza nas imediações de Cusco, a antiga capital inca. O mistério aqui não são apenas os enormes blocos de pedra, mas sim o seu processamento e encaixe. Blocos de pedra de várias toneladas foram assentados de forma tão firme que é impossível mover 1 milímetro. Em alguns pontos, é difícil até mesmo enfiar uma folha de papel entre eles. E o mais importante, os incas não utilizavam cimento nem argamassa. Como é possível? Uma lenda local afirma que os incas criaram Sacsayhuamán usando o suco de plantas raras, que tinha o poder de dissolver literalmente as pedras, fazendo com que elas se unissem e endurecessem.
No entanto, o formato dos blocos, com linhas perfeitamente retas, contradiz a ideia de que a pedra simplesmente derreteu. Outra lenda diz que poderes superiores auxiliaram os construtores. Ambas as histórias parecem fantasiosas, mas é a única forma de tentar explicar como esta mega cidadela foi erguida por aquilo que, teoricamente, eram apenas pessoas comuns. No Peru, as ruínas de Chavin de Huántar levantam questões com seus labirintos e canais, sugerindo um uso ritualístico complexo e uma civilização antiga altamente desenvolvida. Mas o vizinho, a Bolívia, guarda um mistério ainda mais intrigante: Puma Punku. Este complexo ritual é feito de granito e diorito, materiais tão resistentes que só podem ser trabalhados com ferramentas à base de diamante. É altamente improvável que civilizações antigas tivessem acesso a tal tecnologia. Além disso, os blocos de Puma Punku pesam cerca de 800 toneladas e a pedreira mais próxima fica a 10 quilômetros de distância. Como eles foram transportados? E como foram ligados? O que realmente distingue Puma Punku é a anomalia magnética. Algumas das pedras exibem um magnetismo considerável, fazendo com que a bússola se comporte de forma estranha em sua proximidade. Este fenômeno desconhecido pode ser a resposta escondida para o enigma de Puma Punku e de todas as outras estruturas grandiosas da antiguidade. Abandonando as construções, vamos nos concentrar em achados que revelam o lado sombrio da humanidade. A história de como bruxas eram tratadas na Idade Média é bem conhecida: severidade e a chama purificadora. Uma descoberta em 2015, na comuna italiana de San Calogero, confirma o horror. Foi encontrado o esqueleto de uma jovem que viveu durante o auge da Inquisição. Os cientistas determinaram que ela foi considerada uma bruxa e executada na fogueira. O corpo foi jogado em um poço e coberto com pesadas lajes para impedir que ela se levantasse. A análise revelou uma condição séria chamada hiperostose paralítica, além de anemia. É provável que sua doença, que a fazia desmaiar e ter uma aparência pálida, tenha sido a causa da acusação de feitiçaria. Essa descoberta assustadora é um lembrete impactante do medo irracional e da crueldade com que pessoas inocentes foram tratadas. Alguns cientistas a consideram a descoberta mais terrível e lamentável de toda a história. Em 1988, em Ashkelon, Israel, arqueólogos desenterraram uma quantidade enorme de ossos pertencentes a recém-nascidos, sob os esgotos de um antigo balneário romano. Essa descoberta levou à conclusão de que o local não era apenas uma casa de banhos, mas um estabelecimento onde se dispunha de crianças. Parece um cenário de pesadelo, mas faz sentido. Na antiguidade, uma criança só era considerada um indivíduo após o reconhecimento do pai. Sem isso, ela podia ser legalmente eliminada. Outra teoria sugere que os esqueletos pertenciam aos filhos das sacerdotisas do amor, sendo o estabelecimento, na verdade, um lupanar. De qualquer forma, a descoberta é um registro macabro de uma prática que, por mais assustadora que seja, já foi considerada a norma em civilizações poderosas como o Império Romano. A prestigiosa Universidade de Harvard, conhecida por seus formandos ilustres, guarda em sua biblioteca algo que faria qualquer um hesitar em tocar. Em 2014, um inventário revelou 3 exemplares, com encadernações extremamente peculiares. Entregues para análise, os cientistas confirmaram o impensável. Os livros estavam cobertos com pele humana. Isso foi confirmado inclusive pelo texto de um dos livros. Embora segurar um objeto desses hoje seja algo assustador, no século XV, o uso de pele humana, a prática chamada antropodermia, era utilizada em livros de anatomia. É chocante pensar que essa prática, o uso de um material tão sensível, já foi considerada algo banal no passado distante. Saindo dos Estados Unidos, vamos para a Groenlândia. Em 1972, em Qilakitsoq,
foi descoberto um sepultamento bastante singular. 8 corpos humanos empilhados. O que é espantoso é que 4 deles estavam perfeitamente preservados, apesar de terem morrido por volta de 1475. Acredita-se que era uma família inuit de posição social elevada. Um detalhe inquietante e que torna este local realmente assustador é a possibilidade, levantada pelos cientistas, de que um dos 8 inuits pode ter sido enterrado ainda com vida. A descoberta, além do mistério em torno da causa de morte da família, foi inestimável por preservar informações sobre a cultura indígena, incluindo 78 peças de vestuário feitas com peles. A própria Dinamarca também revelou achados assustadores. Um deles é o homem de Graubale, encontrado em um pântano em 1952. A datação por radiocarbono mostrou que ele viveu no século II a.C., mas a preservação era tão espantosa que até mesmo seu cabelo estava intacto. Os cientistas determinaram que o homem de Graubale foi sacrificado e jogado no pântano de Turfa. Outra descoberta similar, o homem de Tollund, foi feita 2 anos antes, datando do século I a.C., e a preservação também era inacreditável. Quem o encontrou inicialmente pensou que o corpo havia sido jogado ali recentemente. Essas descobertas demonstram como os pântanos de Turfa atuam como cápsulas do tempo, preservando corpos em um estado que nos permite olhar diretamente para o passado profundo. Em 1845, a expedição de John Franklin, composta por 129 homens em navios, partiu para o Ártico em busca da passagem noroeste. Algo deu drasticamente errado e a tripulação desapareceu. Os navios só foram encontrados em 2014, mas a verdade por trás do desaparecimento foi revelada já no século XIX, por meio de entrevistas com os inuites, esquimós. Moradores locais relataram ter visto os marinheiros que pareciam exaustos e desesperados. As pesquisas confirmaram o risco silencioso que a tripulação enfrentou, culminando em uma prática extrema de sobrevivência. Isso torna a descoberta assustadora, mesmo sem adicionar misticismo. Nem todas as múmias são inofensivas. A múmia de gelo Ötzi, encontrada nos Alpes em 1901, viveu há cerca de 5.000 anos e estava perfeitamente preservada pelas baixas temperaturas. O mais intrigante é que ela é considerada amaldiçoada. Pelo menos 7 pessoas ligadas à sua descoberta, armazenamento ou transporte faleceram em circunstâncias misteriosas e perturbadoras. Coincidência ou uma maldição real que se manifestou no mundo moderno? No Planalto de Golã, em Israel, encontra-se o Rujm el-Hiri, também chamado de Roda dos Espíritos, ou Stonehenge do Golã. Esta é uma estrutura antiga e misteriosa, uma pilha de rochas basálticas com mais de 40.000 toneladas no total. Ela é dividida em 5 círculos, sendo o maior com mais de 150 metros de diâmetro. No centro há um monte que já foi um túmulo. Sua finalidade é totalmente nebulosa. Quem a construiu? Com que propósito? Era para cerimônias religiosas, observações astronômicas ou um objeto cujo objetivo é a chave para perguntas maiores? Na década de 1960, no mercado negro do Peru, surgiram as Pedras de Ica, nomeadas em homenagem à cidade próxima ao local de sua descoberta. A coleção original era enorme. O mais chocante sobre essas pedras é o que está gravado nelas. Imagens que contradizem totalmente a cronologia histórica estabelecida. Nas Pedras de Ica, você pode ver a batalha entre humanos e dinossauros, um mapa do lendário continente de Atlântida e até mesmo operações de transplante de órgãos. Se essas pedras forem autênticas e antigas, a história como a conhecemos está completamente errada. Se não, alguém se deu ao trabalho de criar uma falsificação tão brilhante e complexa que confunde os cientistas até hoje. Cleópatra é uma das mulheres mais influentes da história. Descendente da dinastia Ptolomaica, ela percebeu desde cedo
o poder e a crueldade de Roma e dedicou sua vida ao renascimento da glória do Egito grego. Para assumir o poder, ela precisou de seu irmão como co-governante, levando-a a se casar com ele em uma medida extrema. Ela se dedicou a uma reforma financeira tão bem-sucedida que o povo suspeitou que ela fosse uma mestre da alquimia capaz de gerar ouro. No entanto, seu irmão, ao atingir a maioridade, a removeu do poder. Cleópatra não se rendeu. Ela reuniu um exército, mas o conflito interno foi interrompido pela chegada de Júlio César, que estava em guerra com Pompeu. Pompeu fugiu para o Egito, onde foi morto pelo irmão de Cleópatra. Isso só serviu para enfurecer César, que tinha planos de subjugar o Egito. Cleópatra, vendo a situação, fez uma jogada de mestre. Ela se aliou a César, tornando-se sua amante e confidente. O governante romano ficou tão impressionado com sua beleza e inteligência que chegou a erguer uma estátua de ouro em sua homenagem. O romance era promissor, mas o destino tinha outros planos. Vários anos depois, os inimigos de César o eliminaram, deixando Cleópatra como única governante do Egito, mas em uma posição vulnerável. Ela precisava de um novo aliado poderoso, e é aí que Marco Antônio entra em cena. Para seduzir Marco Antônio, Cleópatra orquestrou uma entrada triunfal de impacto. Ela navegou até o comandante romano em um navio de luxo, pessoalmente disfarçada da deusa Afrodite. Este episódio, eternizado na história e no cinema, ilustra sua maestria em dramaturgia e diplomacia. Ela manipulou Antônio com extrema habilidade, não apenas para defender, mas para expandir significativamente seu reino. Contudo, junto com o crescimento de sua influência, a oposição também se inflamou. Começaram a circular rumores de que os assessores do grande comandante estavam rapidamente perdendo a razão sob sua influência. Verdade ou não, Cleópatra manteve-se firme, enfrentando o ódio e a inveja. No final, o poderio de Roma prevaleceu, selando o destino do Egito. Muitos acreditam que sua arma secreta era a beleza avassaladora, capaz de cativar até os mais poderosos governantes. Mas a realidade é outra. Cleópatra era pura calculista, pensando em seu ganho pessoal acima de tudo. Ela era incrivelmente egoísta e independente. Os relatos da época a descrevem como baixa e de compleição mais cheia, com pele morena, lábios finos e um nariz proeminente. Claramente, não era o tipo de beleza que impacta à primeira vista. Sua verdadeira força vinha de seu intelecto afiado e prudência inacreditável. No entanto, ela era obcecada pela preservação da juventude. Historiadores mencionam seus famosos banhos em leite de jumenta, rico em minerais e, chocantemente, ao qual adicionava fluidos masculinos. Cientistas modernos admitem que essa mistura continha hormônios e substâncias bioativas que poderiam, de fato, ter um efeito rejuvenescedor. Ela também teria inventado esfoliantes de sal, creme e mel, e uma forma de depilação usando uma solução secreta de resinas aromáticas. Além disso, ela era uma conversadora exímia, capaz de acalmar a vigilância de qualquer um e dominava cerca de 7 idiomas, dispensando tradutores e usando seu charme feminino diretamente. Sua audácia foi evidente ao se aproximar de César em Roma. Para evitar ser reconhecida pela multidão irada, ela bolou um plano audacioso. Ela e um aliado navegariam em um pequeno barco e, ao chegarem, ela seria enrolada em um saco e carregada para o palácio, disfarçada de um objeto. Alguns contos ainda sugerem que ela estava sem vestimentas, um duplo golpe de impacto visual e astúcia que César não conseguiu resistir. Mas mesmo as mentes mais engenhosas encontram seu limite. A morte de Cleópatra continua sendo um mistério não resolvido, em grande parte porque sua tumba jamais foi encontrada. Todos os outros governantes conhecidos do Egito foram descobertos. As versões sobre seu fim são dramáticas.
Todas começam com seu discurso final desafiador, seguido por um grande banquete e sua reclusão. Uma versão sugere que ela foi atacada por um ex-serviçal que usou um grampo de cabelo envenenado, uma substância que a própria Cleópatra havia testado em seus servos. Outra versão, mais famosa, diz que serviçais fiéis trouxeram uma cesta de figos, onde um animal peçonhento estava escondido, fornecendo uma dose fatal de veneno. O fato de que seu local de descanso final permanece um enigma, mesmo com a tecnologia moderna, é profundamente estranho. É inevitável. A conversa sobre o Egito leva às pirâmides. Como esses objetos de construção maciça, com blocos cortados com precisão de filigrana, poderiam ter sido erguidos por povos antigos? Se pedirmos a construtores modernos para replicá-las, eles hesitam. É lógico, então, especular sobre o auxílio extraterrestre. Seja porque os egípcios construíram sob a supervisão de seres de outro mundo, ou porque estes seres fizeram tudo sozinhos, a precisão inacreditável dos blocos sugere o uso de ferramentas que rivalizam com as máquinas computadorizadas de hoje. Observe estes hieróglifos. Eles retratam figuras carregando algo comprido e grande, dentro do qual parece haver uma cobra, ou, olhando de outro ângulo, uma lâmpada elétrica comum. Se essa interpretação estiver correta, significaria que os povos antigos possuíam capacidades científicas e tecnológicas surpreendentes para a época, provavelmente compartilhadas por inteligências avançadas. E não são apenas as lâmpadas. Outros hieróglifos parecem claramente representar máquinas voadoras, aviões, discos ou objetos similares. Como explicar tais representações se nada semelhante existia na natureza ou na tecnologia humana daquele tempo? Você não precisa ser um especialista para ver. Durante escavações recentes, foram encontradas moedas antigas que retratam a face de um ser que não é egípcio nem romano, mas sim um verdadeiro alienígena. Outra moeda semelhante exibia um desenho estranho em forma de nave espacial. Por que, diante de tantas evidências, a engenharia das pirâmides, os hieróglifos enigmáticos e essas moedas, não acreditar que seres de outro planeta viveram ou auxiliaram o Egito? A esfinge, um dos principais símbolos do Egito, está envolta em segredos. A própria ciência não sabe seu nome original, mas há dois problemas ocultos que persistem. O famoso nariz ausente. Ninguém sabe ao certo quem foi o autor desse ato de vandalismo manual. 2. Os rostos assustadores da maioria das múmias. Não importa o tipo de corpo ou os tesouros do enterro, elas têm algo em comum, expressões de terror e dor intensa. Parece que essas pessoas sentiram uma agonia terrível ou medo no momento da mumificação. Uma versão que surgiu para explicar essas mandíbulas abertas sugere que foram pessoas que foram enterradas em vida, gritando de exaustão, e nessa posição ficaram. Embora seja difícil de aceitar, a ciência ainda não tem uma resposta definitiva. O povo do mar é uma tribo misteriosa que viajava pelas águas ao redor, navegando pelo Mediterrâneo. Textos da época de Ramsés II mencionam que eles vieram do mar em seus navios de guerra e eram imparáveis. Muitos historiadores acreditam que eles influenciaram o destino do país e, por consequência, o de Cleópatra. Cientistas que rejeitam a teoria alienígena propõem uma alternativa. Cleópatra não foi levada por seres estelares, mas sim sequestrada pelo povo do mar. Outros acreditam que ela se juntou a eles por vontade própria, ao perceber que não tinha mais chances no Egito. Seus restos mortais jamais foram encontrados porque foram lançados ao mar. Em 1982, em Munique, cientistas fizeram uma das descobertas mais estranhas. Encontraram vestígios de nicotina e outras substâncias ilícitas em múmias egípcias. O paradoxo é que essas substâncias eram exclusivas do continente americano.
Isso gerou teorias, ou os ancestrais dessas plantas existiam na Eurásia na época, mas foram extintos, ou os egípcios antigos tinham a capacidade de atravessar o oceano e chegar à América. Pesquisas subsequentes trouxeram mais credibilidade a essa última ideia, com a descoberta de restos de navios de carga egípcios de mais de 21 metros, sugerindo que o Antigo Egito poderia sim ter realizado comércio de longa distância. A era oficial dos antibióticos começou em 1928 com a penicilina. Imagine a surpresa quando vestígios da mesma substância foram encontrados nos ossos de antigos povos núbios, datados de aproximadamente 350 a.C. Como um povo que era supostamente primitivo podia usar antibióticos. Uma versão sugere que a fonte seria a cerveja da época. No entanto, havia tanto antibiótico nos ossos que isso não poderia ter sido acidental. O que derruba essa teoria é o fato de que traços do antibiótico foram encontrados no crânio e na tíbia de uma criança de 4 anos. É improvável que o bebê bebesse cerveja desde cedo. Parece que esses povos usavam os antibióticos de forma intencional para fins de tratamento. Em 2015, no Reino Unido, foi encontrado um escudo antigo de vime e madeira datado de 300 a.C., preservado em um pântano pantanoso. Sua estrutura forneceu informações valiosas sobre como os escudos eram feitos. Indo muito mais longe, em 2019, a arqueologia revelou evidências de que os neandertais usavam uma forma primitiva de supercola em suas ferramentas, com cerca de 50 mil anos de idade. A cola era feita de resina de pinheiro e, às vezes, cera de abelha. Isso questiona seriamente a ideia de que os neandertais eram inferiores ao Homo sapiens. A descoberta do osso de uma falange média de um dedo na Arábia, com cerca de 90 mil anos, é um achado que pode mudar a história da humanidade. Até então, a crença era que os humanos deixaram a África há cerca de 60 mil anos e ficaram presos no litoral. No entanto, este fóssil sugere que os humanos deixaram o continente muito antes e por caminhos diferentes. A teoria é que as chuvas de monções criaram vias verdes, permitindo que caçadores-coletores se movessem, indicando que a colonização da região foi extensiva e que as pessoas não eram tão limitadas em recursos quanto se pensava. O grande comandante Genghis Khan, Temujin, morreu em 1227. A causa de seu falecimento é incerta, doença, queda de cavalo ou uma condição séria. Seu desejo era ser enterrado onde ninguém pudesse encontrar seus restos mortais. A escolta funerária matou qualquer um que encontrava pelo caminho para evitar testemunhas. Há lendas que dizem que guerreiros cavalgaram sobre o túmulo para esconder os vestígios. Outra afirma que o túmulo ficou debaixo do leito de um rio. Recentemente, construtores que trabalhavam em uma estrada perto do rio Onon, na Mongólia, descobriram uma vala comum. O local era um túmulo real mongol do século X, contendo restos mortais de dezenas de pessoas. Pela localização e datação, especialistas suspeitam que este é o local de Genghis Khan. Os numerosos esqueletos seriam dos escravos executados pelos guerreiros. No centro do sepultamento, um esqueleto de um homem de 60 a 75 anos, coberto de moedas de ouro, é considerado o próprio Khan. Esqueletos de mulheres, esposas e concubinas foram encontrados ao lado. Uma das lendas parece ser verdadeira. O túmulo ficou sob o leito do rio até que o curso mudou no século XV. O verdadeiro nome do comandante era Temujin. Genghis Khan é um título que pode significar Khan do Oceano ou Senhor do Mundo, que ele recebeu em 1206. Seu Império Mongol se tornou o maior império terrestre contíguo da história, estendendo-se da Europa Oriental ao Mar do Japão, cobrindo cerca de 33 milhões de quilômetros quadrados, mais do que toda a área da África, ou 22% da área do planeta.
Sua conquista foi inacreditavelmente rápida. Em 25 anos, Genghis Khan conquistou mais terras e povos do que os romanos em 4 séculos. A infância difícil de Temujin foi a forja de seu caráter implacável. Seu pai, Yesugei, foi envenenado por um clã inimigo. A tribo de Temujin expulsou sua família, forçando sua mãe e 7 filhos a uma sobrevivência extrema na estepe mongol. Ainda adolescente, ele se viu obrigado a eliminar seu meio-irmão por causa de um pedaço de comida roubado. Ele foi capturado e transformado em prisioneiro usando um canga de madeira que o impedia de comer ou até mesmo afastar uma mosca. Essa série de traumas e humilhações moldou seu desejo de vingança contra o mundo, o que o levou a unir todas as tribos nômades. Genghis Khan possuía um exército leal de nômades da estepe. Eles não tinham armas avançadas, mas tinham uma disciplina de ferro. Ele instituiu a pena de morte para muitos delitos, e essa punição era ampliada. Se um guerreiro entre 10 se recusasse a lutar, todos os 10 eram executados. Essa regra brutal garantia que o exército agisse como um único organismo coeso e eficaz, onde a falha de um levava ao perigo escondido de muitos. Seus guerreiros eram tão implacáveis quanto ele. Muitas de suas campanhas eram completamente desumanas, com cidades sendo incendiadas e populações inteiras eliminadas. Isso levava algumas nações a se renderem antes mesmo da batalha, unindo-se ao exército mongol como única forma de sobreviver. Sua severidade era lendária, como no caso da cidade persa de Shapur, que foi totalmente arrasada em retaliação pela morte de seu genro. Estima-se que Genghis Khan foi responsável direta ou indiretamente pela eliminação de 40 a 60 milhões de pessoas, uma fração significativa da população do planeta na época.